Olá, alunos! Sejam bem-vindos à primeira teleaula da disciplina de Enfermagem e Trabalho. Eu sou a professora Franciele Midori, sou especialista em gerência de serviços de enfermagem, eu tenho MBA em liderança e coaching em gestão de pessoas e também sou mestre em enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina e sou a responsável então por essa disciplina de enfermagem e trabalho. O tema da nossa aula de hoje será sobre enfermagem como profissão. Então, para você que está aqui juntamente com o seu tutor, se tiver algumas dúvidas ou as contribuições, vocês podem enviar via chat para a gente responder no momento, então, de interação. Antes disso, eu gostaria de desejar a vocês um ótimo semestre, que seja um semestre repleto de conhecimentos, que vocês consigam aprender bastante e que para que isso faça muito sentido para você enquanto enfermeiro. Então, aproveitem esse semestre e o que eu posso desejar do fundo do meu coração é que ele seja um ótimo semestre. Hoje nós teremos o Kahoot, tá? Então, para vocês que têm o aplicativo instalado no seu celular, ou se você não tiver o aplicativo, vocês podem entrar também no navegador no kahoot.it por esse número do PIN. 270053. Então vão entrando que nós vamos ter 2 momentos de interação para que vocês participem, então, para a gente conseguir verificar se vocês estão entendendo ou não todo o contexto da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje será sobre enfermagem como profissão. Então, um assunto bem interessante para a gente entender como que aconteceu a história da enfermagem, tanto da enfermagem no mundo como aqui no Brasil, com relação também à inserção do enfermeiro no mercado de trabalho e bem como que nós podemos realizar algumas atividades para melhorar o nosso currículo profissional e também o nosso marketing pessoal, já pensando realmente, almejando a nossa futura profissão. Então, eu trago para vocês a contextualização da nossa aula de hoje. Então, nós iremos falar sobre a história da enfermagem, tanto da história da enfermagem no Brasil como no mundo. Trouxe a foto aqui para vocês da nossa grande precursora, que todos nós, em determinado momento da vida, já ouvimos falar, que é a Florence Nightingale, e como que ela contribuiu para que a enfermagem se tornasse uma ciência. Então, ela é a arte do cuidar. Nós cuidamos e isso é o nosso objeto de trabalho, o cuidado. Só que hoje ela está bem enraizada e nós temos ela com certeza como uma ciência, porque nós trouxemos todo esse caráter técnico, científico, prático da nossa profissão. E é por isso que nós estudamos, é por isso que você está aí hoje sentado, né, tendo o seu tempo precioso aprendendo sobre a história da enfermagem, como que isso fará sentido para você enquanto profissão. Veremos também com relação à profissionalização, quando que começou esse processo da enfermagem como profissão, que ela se tornou uma profissão propriamente dita, com relação também ao mercado de trabalho, como que nós podemos nos inserir ao mercado de trabalho de uma forma efetiva, de uma forma com qualidade, já pensando mesmo nessa organização do nosso currículo, de como prepará-lo, de como que eu vou me portar enquanto estudante para que, quando eu terminar a faculdade, eu conseguir então um emprego como enfermeiro. E alguns direitos trabalhistas, algumas legislações que nos regem, que são importantes também para que a gente conheça. Tudo isso não pensando, né, como que nós iremos realizar um currículo profissional com qualidade. Então, é mais para contextualizar vocês sobre os assuntos que nós trataremos na nossa aula de hoje. Vamos começar, então, com o primeiro assunto? O nosso primeiro assunto será sobre a história da enfermagem no Brasil. Então, para que a gente fale da história de enfermagem no Brasil, a gente precisa conhecer como que aconteceu a história de enfermagem no mundo. Quando a gente fala sobre isso, em diversas disciplinas vocês ouvirão falar sobre a história da enfermagem,
é muito importante a gente entender, né, o que aconteceu no passado, para que a gente melhore o presente já pensando no futuro. Então, eu trago para vocês no próximo slide a história da enfermagem no mundo. Então, ela começou lá no período pré-cristão, onde as doenças eram tidas como castigo divino ou manifestação diabólica. Então, pensando que naquela época nem existia a palavra enfermagem. Então, eram pessoas que cuidavam de outras pessoas sem existir o termo, né, de enfermeiro ou equipe de enfermagem. Então, nesse período pré-cristão, as doenças realmente eram tidas como castigo divino ou manifestação diabólica, e o cuidado era muito relacionado à caridade. Então, os sacerdotes e também feiticeiros ficavam encarregados de tratar as doenças à base de suplicações a algumas divindades, por meio de sacrifícios, massagens e banho. Então, com o progresso da filosofia e também da ciência, ainda no século V a.C., a medicina começou a ser encarada cientificamente. Então, começou esse processo de tornar, né, principalmente a parte da medicina, algo científico. As práticas místicas e sacerdotais ficaram para trás e deram lugar a uma nova fase que durou até o início da era cristã. Outro ponto importante, quando nós pensamos na história da enfermagem no mundo, foi a época da medicina grega, que foi a partir das concepções de Hipócrates que se estabeleceu-se, então, esse rompimento da medicina com as práticas religiosas. E teve, então, o uso de métodos de inspeção, indução, observação, e indicou, então, o início da evolução das práticas em saúde. E depois nós tivemos um marco também, que é a Revolução Industrial, que nesta época, que foi na parte do mundo mais moderno, a gente conseguiu consolidar a enfermagem como profissão, então foi instituído como profissão. E a partir, então, dessa época da Revolução Industrial, nós tivemos a época, então, da enfermagem moderna, que ela é conhecida, então, como essa época da enfermagem moderna, isso na Inglaterra. E quando a gente fala muito dessa parte da enfermagem moderna, nós conseguimos fazer uma análise e falar muito bem sobre a Florence Nightingale, que foi a nossa precursora. A Florence, ela foi uma grande enfermeira, quando nós tendo ela mesmo como a precursora de enfermagem. Tenho certeza que vocês já ouviram falar bastante da Florence, inclusive da maldição da Florence, mas a Florence, ela é algo muito representativo para a enfermagem, que realmente ela tornou a enfermagem algo mais científico. Na época da Revolução Industrial, da Guerra da Crimeia, que foi uma época que evidenciou-se o trabalho da Florence, o que ela fez? Ela percebeu que algumas doenças partiam da desorganização, né, das enfermarias que tinham na época, e isso causavam algumas doenças entre os soldados. E o que ela fez? Ela chamou sua equipe de enfermagem, outras companheiras dela que estavam trabalhando também no cuidado aos pacientes, e falou: vamos organizar esse local. Então, elas começaram a fazer o quê? A higiene pessoal desses doentes, começaram a limpar o local, fazer a separação entre os doentes. Trabalhou também com as questões de lavanderia, questões da nutrição. Então, por exemplo, os insumos eram individuais, então era para cada paciente, e isso fez com que? Fez com que diminuísse o índice de infecção naquela época. Então, diminuiu a taxa de mortalidade dos soldados que estavam passando pelos cuidados tanto da equipe médica como da equipe de enfermagem da época. Então, percebam que isso trouxe um avanço muito grande para a parte relacionada à saúde, tanto da parte médica como da parte também de enfermagem. Então, a partir daí, nós começamos a sistematizar mais o cuidado de enfermagem. Por isso que a Florence realmente ela foi uma grande referência para nós quando nós falamos em uma enfermeira histórica, né? Então, no mundo inteiro
fala-se da Florence. Inclusive tem, né, lá na Inglaterra um museu específico da Florence. E só para a gente relacionar a Florence com a nossa história, como que isso está enraizado nos nossos dia a dia da enfermagem, nós temos a cerimônia da passagem da lâmpada. A Florence, ela era conhecida como a Dama da Lâmpada. Então, para ela ver, durante a noite, para verificar, né, como que estavam os seus pacientes, ela ia com a lamparina, né, para ver como eles estavam. Então, por isso que o nosso símbolo da enfermagem é uma lâmpada, é uma lamparina, e nós temos essa passagem da lâmpada, quando nós, enquanto estudantes, vamos iniciar para as práticas, nós então fazemos a cerimônia da passagem da lâmpada. É bem interessante como isso tem a ver com a história da enfermagem também. Então aqui no slide eu trago para vocês que ela era uma mulher de personalidade forte, tinha uma visão e habilidade prática para a organização, que conseguiram dar para a enfermagem poderosos fundamentos. Os princípios técnicos e educacionais e a elevada ética. A Florence, ela era conhecida também pela sua ética, tá? Que impulsionaram a profissão e criaram oportunidades impensáveis anteriormente. Eu acho que essa é a palavra, né, para Florence. Ela impulsionou a enfermagem. Ela deu o quê? Ela deu visibilidade para que a enfermagem se tornasse uma profissão, para que existissem posteriormente escolas de formação para enfermeiros, trabalhando então essa parte técnica e sua parte científica também. Então percebam como que a Florence, ela teve um papel primordial na enfermagem. Temos também, conforme o slide, da história da enfermagem no Brasil. Então como que ela aconteceu, como que ela foi organizada. Então, a enfermagem, na verdade, ela chegou no nosso país pelos portugueses durante o período colonial, levando inclusive à construção de casas de misericórdias em vários territórios brasileiros. Então, as casas de misericórdias que nós temos hoje em dia, ela vem muito dessa influência. Então, a organização da enfermagem na sociedade brasileira, ela começou no período colonial até o final do século XIX. Então, melhorando a minha fala, é essa organização, que desde então nós tivemos pessoas que cuidavam dos doentes, pensando muito, como eu falei anteriormente, da forma de caridade, né? Mas existia esses cuidados, mas essa organização da enfermagem na sociedade, ela começou então entre o período colonial até o final do século XIX. O desenvolvimento da educação em enfermagem aconteceu, então, no final do século XIII até a Segunda Guerra Mundial, e a enfermagem no Brasil moderno teve, então, esse início na Segunda Guerra Mundial até a atualidade. Então, aqui foi o foco na profissionalização da enfermagem no processo brasileiro de acumulação capitalista, tá? Então, aqui só para a gente entender como que foi esse movimento da história no Brasil. E outra profissional que ficou bastante conhecida, que nós falamos bastante também, uma precursora da enfermagem no Brasil, é a Ana Nery. Então, ela foi uma das pioneiras na enfermagem do Brasil. Ela é nascida na Bahia em 1814, morreu em 1926. Casou-se com o capitão da Marinha Isidoro Antônio Nery, teve 3 filhos, ficou viúva aos 29 anos e em 1865 ela foi trabalhar na Guerra do Paraguai como voluntária. Por quê? Porque seus filhos foram convocados e ela então teve essa necessidade de estar junto com os filhos, então ela acabou indo trabalhar voluntariamente nesta guerra. Então ela tem uma missão muito parecida com a da Florence, que é de cuidar dos soldados feridos durante 5 anos. E ela então fez a história da enfermagem também. Tanto é que hoje nós temos uma escola de enfermagem que chama Ana Nery. Eu achei interessante que durante os nossos fóruns, uma das nossas alunas, ela trouxe uma fala da Ana Nery que eu achei bem interessante, que diz o quê? A arrogância, o autoritarismo, a prepotência só estão presentes onde não exista genuinamente a sabedoria e o humanismo. Então pense como que essa Ana Nery, ela era uma enfermeira muito boa mesmo, que ela trouxe questões importantes para a época que fazem sentido para os nossos dias de hoje também.
E assim finalizamos este conceito relacionado sobre esse tema, na verdade, relacionado sobre a história da enfermagem no Brasil e no mundo. Agora veremos outro conceito sobre a profissionalização da enfermagem no Brasil. Então, como que aconteceu esse processo de profissionalização? Então, a gente entende como que surgiu a história da enfermagem no mundo e no Brasil, mas como que isso se tornou algo profissional, algo como profissão. Então, eu trago para vocês aqui nesse slide sobre a legislação e regulamentação da enfermagem no Brasil. Então, o que aconteceu? Esse decreto federal, né, de 791 de 1890, ele trouxe sobre o acontecimento da criação da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras. Então, lembra que eu falei para vocês que algo se torna, na verdade, uma profissão quando há uma escola, quando há um estudo, quando há uma formação para que o nosso profissional ele seja capaz de exercer essa profissão com propriedade. Então, a gente teve, né, um marco bem importante com o Decreto Federal de 791 de 1890, que teve essa autorização da criação profissional de enfermeiros e enfermeiras. Mas por que teve essa necessidade nessa época dessa criação desta escola profissional? Essa época foi a época que teve aquele boom, né, de algumas doenças de difícil controle, como a febre amarela. Então, o médico Oswaldo Cruz, né, ele trouxe essa necessidade de ter um pessoal de enfermagem mais preparado e também mais capacitado para agir diante dessas situações. Então, houve a necessidade da criação dessa escola profissional, devido, então, a essa falta de mão de obra especializada. Então, instituiu categoria profissional que fosse capaz de desenvolver as técnicas do cuidado. E hoje em dia, falando muito na parte de legislação e regulamentação, nós temos essa Lei Federal 7498 de 86, que é a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, que dispõe, então, sobre a regulamentação do exercício do enfermeiro. Então, essa lei, ela é muito importante para nós utilizamos hoje, até hoje, nos dias atuais, essa lei do exercício profissional, que ele traz nessa parte que dá o respaldo para todo mundo da equipe de enfermagem. Então, a equipe de auxiliares, de técnico, de enfermeiro, por mais que ela seja uma lei de 86, até hoje em dia, ela nos respalda diante de algumas situações da nossa prática profissional. Então, percebam a importância que essa lei tem e nós, enquanto profissionais enfermeiros, precisamos conhecer também para agir de forma correta, de forma ética, diante das situações do nosso dia a dia. Eu trago para vocês no próximo slide sobre, então, a profissionalização da enfermagem no Brasil. Ela começou, então, com a profissionalização, tá? Pensando enquanto profissão mesmo. Ela se iniciou com a prestação de cuidados às pessoas enfermas em domicílio. E ela ganhou contornos de profissionalização com a sistematização do ensino. Então, olha a importância mesmo dessa ligação, né, que tem a questão do estudo para nós nos tornarmos cada vez mais um enfermeiro que tenha habilidades tanto técnicas como habilidades científicas também. A enfermagem profissional representa a atividade exercida por pessoas que passaram por um processo formal de aprendizagem com base em um ensino sistematizado, portadoras de diplomas legal e titulação específica que lhes conferem direito ao exercício do ofício pelos conhecimentos adquiridos. Por isso que a gente bate bastante nessa tecla de que vocês devem estudar muito para ter esse conhecimento tanto técnico como científico. Nós sabemos que na modalidade semipresencial há ainda um preconceito com relação ao ensino, de como que nós formaremos os profissionais enfermeiros, mas eu tenho certeza que vocês são tanto
quanto ou até mais capacitados, com certeza, pelo estudo, por todo esse processo de aprendizado que vocês estão tendo. Então, isso é algo que vocês têm que começar a refletir mesmo, de como que eu estou utilizando o meu conhecimento em prol do enfermeiro que eu almejo ser, né? Então, muitas estão já na área da enfermagem, já são técnicos, auxiliares de enfermagem, estão almejando a sua qualificação, né, para ser um enfermeiro. Então, isso ajuda muito na verdade, a ter esse crescimento profissional, tá? Voltando para o quadro, nós temos, então, que o enfermeiro é um profissional que atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com preceitos éticos e legais. Além disso, ele deve assistir ao paciente dentro de uma visão holística. Então, nós temos que pensar o indivíduo de forma integral, pensando, então, em todo este conceito. Pensando, então, que nós, durante todo esse processo, durante esse todo o tempo, nós conquistamos direitos trabalhistas, nos pautamos pela lei do exercício profissional, que eu falei anteriormente, que é a lei de número 7.498, de 25/6 de 1986. E para que o enfermeiro, enquanto profissional, ele pode realizar cuidados de enfermagem, então de maior complexidade técnica. Então, você, enquanto enfermeiro, dependendo, né, do cuidado ao paciente, somente o enfermeiro poderá realizar alguns tipos de cuidado. Então, os cuidados de maior complexidade técnica. Nós, enquanto enfermeiros, nós temos essa capacidade de tomar decisões imediatas. Por exemplo, em casos de urgência e emergência, nós precisamos ter, então, essa proatividade, tomar decisões corretamente, de forma rápida também diante de algumas situações. A participação em várias atividades como integrante da equipe de enfermagem, então, o enfermeiro como líder, isso é muito importante também, para que a figura do enfermeiro enquanto líder, né, desenvolver esse espírito de liderança. Tem pessoas que já nascem com esse espírito de liderança, mas tem umas que precisam de desenvolvimento. E trabalha como profissional liberal, trabalhador autônomo ou também em atendimento domiciliar ou home care. Então, são algumas atividades que o enfermeiro ele tem a capacidade técnica. Quando a gente fala em profissional liberal, o enfermeiro ele pode, com certeza, sim, ser um profissional liberal. Por exemplo, se eu sou um enfermeiro estomoterapeuta, eu resolvo abrir um consultório de enfermagem para avaliação e cuidado de feridas crônicas, por exemplo. Eu sou um trabalhador autônomo. Então, com isso, eu sou um profissional liberal. Se eu trabalho em instituições, eu acabo sendo acompanhado pela CLT também, que não seria esse cuidado mais de ter uma instituição que respalda, então, o nosso trabalho enquanto enfermeiros. E assim, finalizamos a profissionalização de enfermagem. O próximo tema, nós falaremos então sobre a inserção do enfermeiro no mercado de trabalho. Como que pode acontecer então essa inserção? Nós entendemos sobre a história, sobre a profissionalização, mas quais são os meios que podem acontecer para que o enfermeiro ele trabalhe, entre no mercado de trabalho? Então, no quadro eu trago para vocês que existem alguns métodos para inserção no mercado de trabalho que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar ou já passaram por esses métodos em algum momento da vida ou irão passar com certeza. Então, nós temos o método de processo seletivo. Então, o processo seletivo, ele acontece muitas vezes por algumas etapas. A pessoa percebe que tem aquela vaga, né, que você tem a capacidade, tem a formação para entrar para determinada vaga, e há algumas etapas. Então, às vezes é uma prova objetiva, depois tem a entrevista. Alguns processos seletivos têm até algumas provas práticas. Eu fiz uma vez um processo seletivo, que eu enquanto enfermeira, e eu tive que fazer
comandar, né, uma ressuscitação cardiopulmonar, uma parada cardiorrespiratória. E isso tinha alguns avaliadores que verificaram minha conduta, como que eu trabalhava em equipe, qual que era o meu conhecimento técnico, científico sobre o assunto. Então, foi dentro, né, desse processo seletivo uma das etapas, então uma prova prática também. Bem como algumas etapas de, por exemplo, com acompanhamento psicológico, né, alguns psicotécnicos também. Há alguns processos seletivos que têm essa etapa também. Voltando para o nosso slide, temos o concurso público, que então abre-se o edital para que eu encontre, né, uma vaga, falando desta vaga, né, enquanto profissional. Então, há o concurso público, a pessoa se inscreve, estuda e passa e acaba sendo, então, um enfermeiro concursado. É uma ótima possibilidade de inserção no mercado de trabalho também. E nós temos o método de indicação de colegas, que é o famoso QI. Não que isso esteja errado, que não dá para a gente falar que o de indicação de colega é incorreto. Às vezes, para determinadas funções, eu conheço uma pessoa que ela tem a habilidade, o conhecimento para entrar, né, naquela vaga, eu posso indicar. A gente tem que tomar muito cuidado com essa parte de indicação, porque às vezes você indica uma pessoa também e ela acaba não se adequando para aquele trabalho. Então é importante a gente ter esse cuidado, mas existe sim essa possibilidade, esse método para inserção no mercado de trabalho, é quando você é indicado por alguém. Quando nós pensamos nessa parte de contratação, a gente tem que pensar muito sobre a gestão por competências. O que o mercado de trabalho ele está exigindo hoje em dia para nós. Por isso que existe agora essa preocupação com a gestão por competências. É o que eu trago para vocês neste slide. O que seria a gestão por competência? Nós temos esse ideograma que chama chá. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês, para que vocês guardem esse ideograma, que isso com certeza vocês levarão para o resto da vida, que é o ideograma que chama o C para conhecimentos, o H para habilidades e o A para atitudes. Então, quando o gestor ele pensa no profissional que seja competente, ele vai olhar para essas três vertentes. Então, ele é uma ferramenta utilizada para gerir essas pessoas mesmo, baseada em conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, quando eu falo na questão do conhecimento, é a sua competência, é o saber adquirido. Então, é o que a pessoa ela realmente sabe, o que ela aprendeu, o que ela estuda, o que ela fez uma pós-graduação, o que ela se especializou em determinado assunto. Então, é o que ela tem já enraizado, é os seus conhecimentos sobre a área em que ela irá trabalhar, o que ela irá realizar, que irá realizar seu trabalho. Quando eu falo em habilidades, eu falo sobre o saber fazer. Então, se eu tenho a habilidade técnica para realizar determinado cuidado. Então, enquanto enfermeiro, se eu consigo avaliar o meu paciente, se eu consigo trabalhar como enfermeiro do trabalho, se eu consigo trabalhar na auditoria, entre outras situações, em outros locais de trabalho. E a atitude é o ser ou querer fazer, ou seja, é a minha proatividade. Então, não adianta eu ter somente conhecimento sem ter a habilidade, sem ter a atitude. Então, eu preciso ter bem enraizado esses três conceitos. Então, tem que saber agir, tem que ter o conhecimento sobre determinada situação, né? Conhecimento científico, né? Por isso que a gente faz a graduação em enfermagem, porque nós nos aprofundamos dos temas, desde a parte celular, até na parte de processo de enfermagem. A partir de agora, vocês começarão a aprofundar nos assuntos específicos da enfermagem. Então, por isso, é o nosso conhecimento que nós levamos. As habilidades são os conhecimentos técnicos que vocês aprenderão, por exemplo, nos fundamentos técnicos de enfermagem, nos fundamentos semiológicos, nas práticas de terapia medicamentosa. Então, é toda essa habilidade em realizar algo em prol, né, do nosso paciente. E a atitude é realmente eu ter essa proatividade de saber realizar determinadas situações no tempo correto também. Então, eu tenho que ter este bom senso. Então, quando nós trabalhamos esses três conceitos
juntos nós vamos ser capazes, né, de realizar determinadas situações. Hoje em dia o nosso currículo, quando nós pensamos na educação, na formação de profissionais enfermeiros, nós pensamos nas competências que nós queremos que vocês saiam da faculdade, que é a liderança, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal. São algumas competências que são inerentes do profissional de enfermagem. O que é interessante também, que tudo isso está nas diretrizes curriculares nacionais para a enfermagem. Então, pensem bastante sobre como que você está desenvolvendo as suas competências. No próximo slide, eu trago para vocês sobre a inserção e permanência do enfermeiro no mercado de trabalho. E eles dependerão de algumas situações, né? Do seu profissionalismo e do atendimento aos pré-requisitos, que são, por exemplo, uma profissão que exige a educação extensa dos que o praticam, além de ter fundação liberal, é uma profissão que possui um corpo técnico de conhecimentos que gera habilidades e normas definidas, é uma profissão que fornece um serviço específico. Os profissionais têm autonomia nas tomadas de decisão e na prática, e é uma profissão completa, pois possui um código de ética para sua prática. Então é importante a gente enfatizar também, além da lei do exercício profissional, o nosso código de ética de enfermagem. Nós temos também, para o desenvolvimento da prática, alguns padrões, que nós chamamos de padrão de prática e padrão de desempenho. Então, esse padrão de prática, ele descreve um nível competente de cuidado de enfermagem, teórico, técnico e também científico, demonstrado como modelo do pensamento crítico. Aqui a gente fala sobre o processo de enfermagem, a sistematização da assistência de enfermagem. Então, como que eu vou realizar a prática sistematizada e de forma efetiva? Nos padrões de desempenho, ela descreve o nível de competência. Então, pensando no que nós falamos da gestão de competência e também do comportamento no papel profissional. E a responsabilidade e o papel profissional também são outros pré-requisitos para que a gente consiga, então, realizar a nossa prática profissional. E agora, né, fechando esse assunto sobre a importância, então, né, da inserção do enfermeiro no contexto do mercado de trabalho, as formas, nós finalizamos, então, como que pode acontecer isso no nosso dia a dia e as preocupações que nós devemos ter também com relação às competências que nós estamos adquirindo no decorrer da nossa formação. Agora nós iremos realizar uma resolução de uma situação-problema que ela tem a ver com a competência do enfermeiro. Então eu trago a história da Bárbara. Ela era uma estagiária e ela se deparou com uma mulher, a Gilda, de 35 anos. Ela era esquizofrênica. Ela estava desacompanhada, agitada, estava relatando cefaleia, apresentou períodos de vômito. Ela foi diagnosticada, então, com meningite meningocócica e ela estava bastante confusa, agitada, com falas desconexas e ela negou a medicação endovenosa. Então, a Bárbara, enquanto estagiária, ela não sabia o que ela poderia fazer diante dessa situação, porque a paciente estava muito agitada, muito confusa. Foi prescrita medicação endovenosa, ela não conseguiu aplicar. E o que ela fez então? Ela chamou o enfermeiro, e o enfermeiro, por sua vez, estabeleceu medidas restritivas para poder medicar a paciente. Então, podemos afirmar que a postura do enfermeiro ela foi correta? Ele tem competência para tomar essa atitude? Então, o que nós vimos diante desta situação? Que a estagiária, ela se preocupou com o diagnóstico da paciente, com a condição psicológica. A estagiária conversou com ela, mas viu que não conseguia contornar essa situação, agir de uma forma mais eficaz, então ela acabou chamando o enfermeiro. A enfermeira, ao perceber que a estagiária não conseguiu convencer o paciente, ela assumiu o caso. Isso foi bem bacana, né, com relação à atitude da enfermeira, porque ela percebeu que a estagiária, né, porque enquanto estagiária, ela não tem ainda
algumas competências, né, no dia a dia que a enfermeira do setor ela tem. Então, o que ela fez? Ela entrou no caso para resolver da melhor forma possível. O enfermeiro que estava juntamente com eles tomou medidas restritivas com a autorização da família e a medicou. Então, essa tomada de decisão de realizar medidas restritivas, isso é da competência de enfermagem, sim. Quando a gente age de uma forma humanizada, quando a gente coloca, por exemplo, a contenção mecânica também sem prejudicar o paciente para poder medicar o nosso paciente. Então, é importante que a gente haja de acordo, né, com a situação, né? Nós temos algumas competências técnicas de escolha mesmo, se a gente vai conter ou não o paciente. Então, verificar todo o contexto de forma holística, né, o nosso paciente, pensando ele na forma de um indivíduo como um todo, e esse enfermeiro ele viu a necessidade de realizar essa contenção para poder medicar a paciente nesta situação hipotética. Voltando para o nosso slide, a conduta da enfermeira foi dentro da visão holística a partir de que é determinado por lei para a ação do enfermeiro. Então, nós tivemos essa preocupação de todos, né, na condução desse caso. Então, pensando nas competências que o enfermeiro tem de proatividade, né, de conhecimento técnico-científico, para que haja da melhor forma possível e não cause prejuízos para o nosso paciente. E agora nós teremos nosso momento de interação do Kahoot. Então, vocês entrem naquele pin que eu mandei para vocês anteriormente, que eu vou fazer as perguntas para vocês com relação ao Kahoot, a nossa aula de hoje. Então, enquanto vocês entram, eu vou dar um minutinho. A Luma Miranda do Mato Grosso do Sul já entrou, é a primeira participante. Podem entrar, eu vou esperar um minutinho para que vocês entrem e eu continue a nossa dinâmica. Larice Prates, a Laura VS, a Gabriela Gus eu acho que é Pernambuco, né? P. A Gabriela Gus, a Maia 00. Mais alguns segundos e nós já iniciaremos o nosso Kahoot de hoje. Então, eu vou fazer algumas perguntas com relação com os assuntos que nós vimos até agora, tá? Vacaria, temos participação de Vacaria, Vanderleia do Tocantins, o enfermeiro Rossul, Cristiano, a Débora, a Michele, sejam bem-vindos para o nosso quiz de hoje. Temos 24 participantes já, Xinguara. Lembrando que eu farei 2 minutos de interação, agora na metade da nossa aula e depois no final também. Então, eu vou iniciar para a gente conseguir dar continuidade. A Alice de Cruz Alta, o Álvaro. Muito bem, pessoal. Parabéns pela participação de vocês. Então, vamos começar com a nossa primeira pergunta. Lembrando que quanto mais rápido vocês responderem, vocês pontuarão mais. Então, qual o nome da mais famosa precursora da enfermagem? Ana Neves, Florence Nightingale, Wanda Horta ou Doroteia Oren? Essa está muito fácil. Qual o nome da mais famosa precursora da enfermagem? Ana Neves, Florence Nightingale, Wanda Horta ou Doroteia Oren? Ela é a mais famosa precursora da enfermagem. Vamos lá, 49 pessoas já responderam o nosso quiz. 32 pessoas responderam corretamente a Florence Nightingale. Ela é a nossa precursora da enfermagem, como eu falei no começo da aula. Então, Matheus Moutinho, deve ser Moutinho, está em primeiro lugar, seguido da Rafaela, da Gabriela, da Laura e da Thalita.
Segunda questão, decreto que autoriza a criação da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras. Eu falei no começo. Decreto Federal 791 de 1890, Decreto Federal 790 de 1990, Decreto Federal de 181 de 1900, Decreto Federal 345 de 1879. Então, qual que é a resposta correta desta questão? Decreto Federal 791 de 1890, Decreto Federal 790 de 1990, responderam corretamente 26 pessoas. Parabéns! Esse não estava tão fácil, não. O Cristiano, então, passou para o primeiro lugar, a Gabriela está em segundo, a Laura em terceiro, a Ana em quarto e o Alexandre Taio em quinto lugar. Vamos para a nossa terceira pergunta. Método para inserção no mercado de trabalho. Então, é um método de inserção no mercado de trabalho. Processo seletivo, concursos públicos, indicação de colegas ou sorteio. Então, é um método para inserção no mercado de trabalho. 14 segundos para vocês responderem. Vamos ver quem que vai acertar essa. É um método para inserção no mercado de trabalho. 59 pessoas responderam. 2 segundos, 1 segundo. E aqui é uma pegadinha para vocês, alunos. Na verdade, os três, o processo seletivo, concurso público, indicação de colega, ele é um método para inserção no mercado de trabalho, somente o sorteio que não é. Até agora eu não conheço esse método para inserção no mercado de trabalho. Então vamos. A Ana está em primeiro lugar, a Gabriela em segundo, a Laura em terceiro, o Cristiano em quarto e a Thalita em quinto. Não faz parte da gestão por competência. O que não faz parte da gestão por competência? O conhecimento, a procrastinação, a habilidade ou a atitude não faz parte da gestão por competências. Conhecimento, habilidade, atitude ou procrastinação. Eu acho que essa questão ela tá bem fácil também. Essa é a nossa última pergunta, tá? E depois nós voltaremos com o Kahoot. Vamos ver quem que vai acertar. 74 pessoas responderam corretamente a procrastinação, isso mesmo. Lembrando, então, do diagrama do chá, da gestão por competência, que ela é baseada em conhecimento, habilidade e atitude. Então, quem ficou em primeiro lugar é a Gabriela, até o momento, a Ana em segundo, a Laura em terceiro, o Cristiano em quarto e a Thalita em quinto. E agora, então, nós vamos dar continuidade ao assunto da aula de hoje, que é a enfermagem e os direitos trabalhistas. Então, quando nós falamos na enfermagem e os direitos trabalhistas, vamos trazer algumas entidades de classe, algumas coisas relacionadas à legislação que também respaldam a nossa profissão de enfermagem. Vamos lá? Então, o decreto 94.406/87, ele descreve as atribuições para cada uma das categorias do profissional de enfermagem. Então, ele traz com relação ao enfermeiro, ao técnico de enfermagem, ao auxiliar de enfermagem e o atendente de enfermagem. Você deve estar perguntando, mas professor, atendente de enfermagem ainda existe? Ainda existem alguns atendentes de enfermagem e existe uma legislação para isso. Tudo bem que não há mais a formação, não há escola de formação para atendente de enfermagem, tá? Mas existe ainda essa classificação, né, que faz parte também da equipe de enfermagem. A titularidade, ela constitui uma condição de capacidade técnica para o exercício profissional em qualquer profissão. Aí a importância, então, que a lei confere a qualificação do título do profissional de acordo com sua preparação e também a sua formação. Por isso que algumas questões que são privativas do enfermeiro, que necessitam de uma habilidade, de um conhecimento técnico maior, eles são privativas do enfermeiro, devido à sua formação realmente que ela é destinada a isso, tá? Então, por isso que cada classe, ela tem as suas
as suas funções. A lei de exercício profissional, ela traz isso muito bem definido, quando traz as proibições, os deveres dos membros da equipe de enfermagem. Então, o que nós precisamos saber de acordo com a nossa função, de cada função da equipe de enfermagem, tá? No próximo slide, eu trago para vocês sobre os direitos trabalhistas na enfermagem. O que isso quer dizer? Então, como direito trabalhista, o enfermeiro ele poderá executar a sua prática profissional de forma dependente, como empregado ou assalariado, ou também de forma independente ou autônoma. Então, caso ele queira, por exemplo, montar o seu consultório de enfermagem. Então, vários direitos trabalhistas que foram conquistados até agora pela enfermagem se deram pela representação de uma sociedade de pessoas com forma e naturezas jurídicas próprias, de natureza civil, chamadas então das entidades de classe. E a primeira entidade de classe que nós temos na nossa história da enfermagem é a Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM. Tá? E ela motivou o surgimento de tantas outras classes, como o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, o Conselho Regional de Enfermagem, o COREN, e também os sindicatos que respaldam o nosso trabalho enquanto enfermagem também, tá? Com relação à regulação das relações de trabalho na enfermagem, direitos e obrigação de empregados e empregadores, então nós temos algumas questão mesmo de entidades, até mesmo da consolidação das leis trabalhistas, o CLT, que nos respaldam com relação a nossas regulamentações na nossa profissão. Nós também temos as normas constitucionais, algumas normas que surgem, então, para conduzir a nossa prática, o Código de Ética em Enfermagem, que traz, então, tudo relacionado às questões éticas em enfermagem, da melhor condução possível de algumas práticas. Então, o Código de Ética, ele nos respalda nesse sentido mesmo de nos nortear diante de algumas situações. Algumas resoluções do COFEN. Então, por exemplo, às vezes, em determinados locais, existe uma dúvida na enfermagem que não tem, por exemplo, às vezes no Código de Ética ou na lei do exercício profissional, e a gente precisa de uma normativa, de algo que nos conduza e que nos respalde também com relação a como nós devemos agir. Por isso que existem algumas resoluções do COFEN que auxiliam nesse processo também de respaldo, de regulamentação da nossa profissão. Isso é muito, muito interessante também. Por isso, sempre procurem visualizar no site do COFEN algumas regulamentações que modificam algumas normativas da enfermagem e atualiza outras também, tá? Voltando para o nosso slide, nós temos a Lei de Exercício Profissional de Enfermagem, que traz, então, os nossos deveres e também as proibições que acontecem na nossa área. A aplicabilidade dos direitos trabalhistas do enfermeiro, eles relacionam-se às funções tanto de diretiva como de planejamento e organização da enfermagem, junto a atividades técnicas e específicas que podem ser relacionadas, então, à consultoria, à auditoria, a emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Então, isso nós conseguimos fazer enquanto enfermeiros, também pelo nosso conhecimento técnico, científico, diante de algumas situações. A consulta e prescrição de enfermagem, então isso é privativo do enfermeiro, a realização da consulta e a construção dessa prescrição de enfermagem, muito puxando para o processo de enfermagem, que interligado à sistematização da assistência de enfermagem, então que conduzirá ao cuidado junto ao nosso paciente, e os cuidados diretos aos pacientes graves, que isso também, em algumas instituições, traz bem definido sobre os cuidados diretos aos pacientes graves serem
não privativo, mas serem como se fosse a função mesmo do enfermeiro. Então, determinadas instituições, hoje em dia, quem cuida de pacientes graves, por exemplo, na unidade de terapia intensiva, é somente enfermeiro. E isso puxando muito por essa habilidade que ele tem técnico-científica diante desses agravos, dessas situações de alta complexidade. Então, geralmente, eles direcionam o cuidado para o enfermeiro. Então, aqui nós vimos algumas questões relacionadas, então, ao processo de trabalho do enfermeiro, que facilitará, com certeza, a sua construção do seu perfil profissional para atuar enquanto enfermeiros. E agora nós falaremos sobre um assunto bem interessante, que é o marketing pessoal em enfermagem. Para você, o que é marketing pessoal? O que você acredita que seja esse marketing pessoal? Ele faz sentido na sua vida? Será que tem a ver mesmo? Como que nós agimos, como nós nos portamos com relação à parte pessoal e profissional? Isso interfere ou não na nossa vida profissional? Então, eu trouxe para vocês o marketing profissional, que é uma estratégia, então, pessoal, ou marketing pessoal, na verdade, é uma estratégia composta por ações cujo objetivo é qualificar a imagem de um profissional e seus serviços no mercado de trabalho. Então, é como que eu vou mostrar a minha marca, como que eu estou me comportando, vendendo o meu trabalho para as pessoas ao meu redor. Então, quando a gente fala em marketing pessoal, hoje em dia, para vocês mesmo, enquanto enfermeiros, é para que vocês reflitam mesmo em como que vocês estão se comportando, por exemplo, no polo, ou agora que vocês irão iniciar nas práticas de campo, pensando nos estágios que vocês passarão, ou até mesmo para você que já está na área, que é técnico ou auxiliar de enfermagem, como que você está se portando no seu local de trabalho, que com certeza isso refletirá, por exemplo, numa contratação futura. Então, se, por exemplo, a instituição percebe que você está fazendo a graduação em enfermagem e você começou a ter algumas mudanças de comportamento, né? Às vezes de discutir algum assunto, não discutir que eu falo sendo agressivo, mas discutir alguns casos, falando, trazendo algum conhecimento científico do que você aprendeu na graduação, né, de determinados pacientes, a própria instituição ela começa a te ver com outros olhos. Então, o marketing pessoal é a nossa conduta, é a nossa vestimenta, é como eu falo, é o meu gestual, é como eu estou vendendo a minha marca para as pessoas que estão me vendo. Então, é importante a gente começar a trabalhar e refletir sobre isso, porque a gente começa também a melhorar, né, a tentar passar uma imagem diferente. É interessante a gente pensar com relação ao marketing pessoal, até mesmo com o que eu estou passando, por exemplo, numa rede social. Hoje em dia, existem em muitas empresas de recursos humanos, eles olham as nossas redes sociais para ver como que é a nossa vida pessoal também. Então, hoje em dia, temos muita facilidade no acesso, né, às redes sociais. Então, com isso, a gente vai também criando o nosso marketing pessoal. Eu fiz uma atividade com vocês para que vocês postem utilizando a hashtag Enfermagem e Trabalho Croton. E é também uma maneira de vocês realizarem esse marketing pessoal. Porque quando a sua rede de amigos, de colegas, de familiares, eles olham para você, olha, você está fazendo enfermagem, olha que legal. Ele tem... está buscando, né, uma graduação, buscando a melhorar enquanto pessoa, enquanto profissão, e isso acaba tornando-se um marketing pessoal também. Então, a maneira como que a gente passa a nossa informação, a maneira como que a gente se comporta, isso diz muito sobre a gente. Muita gente fala assim, a primeira impressão não é a que fica. Mas, infelizmente, em alguns momentos, a primeira impressão é a que fica. Então, assim, ou a gente pode modificar conforme o tempo, melhorando, né, algumas condutas. E quando a gente pensa na enfermagem, é muito importante falarmos sobre marketing pessoal, porque nós seremos enfermeiros líderes. Então, seremos o quê? Seremos
a nossa equipe de enfermagem, eles com certeza seguirão os nossos passos. Então, se eu me comporto de uma maneira correta, com certeza minha equipe olhará isso com bons olhos e eles farão da mesma forma. Assim como se eu tiver algumas condutas inadequadas, isso vai soar, não vai soar muito bem perante a minha equipe, isso também pode trazer alguns prejuízos, né, para a minha profissão e também no meu trabalho. Então, todo esse contexto que está relacionado também ao nosso marketing pessoal. Então, eu trago mesmo para a gente refletir como que eu estou passando a minha imagem perante a sociedade, tá? Isso pensando na nossa prática, tanto pessoal como profissional. No próximo slide eu trago para vocês sobre a comunicação. E a comunicação ela está envolvida com certeza no nosso marketing, né? É uma importante tática para promover a figura do enfermeiro e é imprescindível acrescentar alguns fatores positivos a todas as oportunidades de figura da enfermagem, seja para o paciente em campanhas de promoção à saúde, no uso da imagem enquanto aluno e também na profissão. Então, nós temos vários tipos de comunicação e elas devem acontecer de forma efetiva. Nós falamos na área da saúde muito de comunicação efetiva, então, às vezes, a comunicação não é somente eu falar, não é o ato de falar, mas é que ela seja efetiva, que ela chegue do emissor, né, para a pessoa que está recebendo essa comunicação, de uma forma que mude sua conduta, que mude o acontecimento que precisa ser mudado. Então, ela tem que ser realmente efetiva. Então, nós temos a comunicação verbal, que é a fala, a escrita. Então, é importante nós termos alguns cuidados com relação também à parte da escrita, erros de português. Então, às vezes eu vou fazer um relatório lá no meu trabalho, ou até mesmo enquanto estudante de enfermagem, erros de português, uma leitura que não seja muito clara. Então, é importante nós trabalharmos com isso também. Nos preocuparmos com o não verbal. Então, muitas vezes a gente não fala, mas só de olhar na nossa cara as pessoas percebem que nós não gostamos de determinada situação. Tem pessoas que têm um não verbal muito forte, então nós precisamos ter esse controle também dessa comunicação que eu estou passando não verbal. E com relação ao gestual, então tem pessoas que gesticulam bastante, que mexem bastante a mão, que é bastante expansivo. Isso não é um defeito, só que nós temos que saber utilizar isso de uma forma eficaz também, nos momentos certos. E quando a gente pensa em comunicação, pensando muito no não verbal e do gestual, é a nossa linguagem corporal, que nós também, pensando para o marketing pessoal, é importante a gente ter alguns cuidados com relação à linguagem corporal, porque ela é inconsciente. Então, tem atitudes que nós temos que a gente não percebe, que isso acontece automaticamente, a gente não tem um controle. Mas é importante a gente nos conhecer melhor e saber, às vezes, até pedir para algum colega que seja muito próximo, para te dar, assim, às vezes, alguns, para falar se tem algum movimento, algum não verbal seu que seja bem explícito, que às vezes a gente não percebe, tá? Então, a gente tem que tentar tomar cuidado com relação ao posicionamento da cabeça, movimento de sobrancelha, dos braços, tudo isso, ele traz passa algumas informações não verbais que podem soar de uma maneira incorreta, tá? Pensando no processo seletivo, em algumas empresas, eles contratam psicólogos que ficam te avaliando. Então, olha como você se senta, como que é o seu gestual, como que é o seu não verbal, porque às vezes a fala, ela tá bem casadinha com o que eu quero. Eu já treinei bastante em casa, mas o meu rosto, erguer a sobrancelha, puxar a boca, modificar o gestual, tudo isso também ele interfere, né? Quem é estudante desse comportamento, da linguagem corporal, ele consegue identificar somente em te ver. Então, existem alguns processos seletivos que têm a presença de psicólogos, de profissionais que são específicos para essa área, que analisam tudo isso também, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas questões importantes relacionadas ao marketing pessoal. Reflitam, analisam, verifiquem como que você está fazendo o seu marketing pessoal, que com certeza isso te ajudará muito, né, na inserção também no mercado de trabalho.
E agora nós veremos o conceito de currículo profissional. Então é importante a gente entender o contexto do marketing pessoal, porque ele está realmente interligado ao currículo profissional. E agora nós veremos alguns pontos que são importantes para que vocês pensarem já na organização do seu currículo profissional. Não sei se você já em algum determinado momento já realizou um currículo vitae, mas eu vou dar algumas dicas que são de extrema importância para que isso já seja enraizado na sua vida de estudante, para que quando você se formar, você consiga então entregar para as empresas, para as instituições, um currículo adequado, um currículo que te conduzirá para o mercado de trabalho. Então, no próximo slide, eu trago para você que o currículo nada mais é do que registrar suas qualificações profissionais, seja em papel ou também em meio digital. É importante de falar, quando a gente fala em currículo, que a gente nunca deve mentir nem omitir informações no nosso currículo profissional. E quando a gente tem um currículo bem elaborado, ele deixa claro, então, para o contratante, ele vai conseguir, então, ter as informações que são necessárias para sua contratação. O que eu trouxe para vocês que é importante ter em um currículo profissional? A sua identificação, o nome, né, a idade, data de nascimento, o endereço, o local, o endereço, né, informações de identificação mesmo que sejam importantes para o contratante. Áreas de atuações, no que você atuou? Você já está no mercado de trabalho? Você já trabalhou na área? Você tem experiência ou não? Se você já trabalhou em uma instituição hospitalar, ou se você trabalhou em outro local que não tem a ver também com a área da saúde, é importante que você identifique também no seu currículo vitae. Suas qualificações, se você saiu da graduação, fez alguma pós-graduação, se durante a sua graduação você realizou alguns cursos de extensão. Hoje em dia existem algumas pós-graduações que quando você já está na finalização mesmo da graduação, já te permite a realizar essa pós-graduação, a entrar, né? Geralmente bem no final da graduação. Então, tem pessoas que acabam optando por isso, mas na maioria das vezes nós terminamos a graduação e já iniciamos a pós-graduação. Então, para o currículo, isso é muito rico. Então, se você tem, por exemplo, durante a graduação, teve uma aproximação, ou você que agora vocês que entrarão nas áreas específicas de enfermagem, verão disciplinas diferentes, começarão a ter uma paixão por determinada área, já vão pensando, então, como uma forma de se especializar, né, nestas áreas de atuação. E isso entra também no currículo como uma forma de capacitação mesmo para a sua profissão. Então é importante que você já pense nessas qualificações, tá? Voltando para o quadro, o que esse currículo ele deve ter? Ele deve ser discreto e elegante. Geralmente você deverá realizar ele numa folha A4, em tons claros como marfim e branco, então não colocá-lo numa cor muito escura, né, que isso seja pesado para o avaliador, para o contratante. As fontes que a gente acaba sugerindo é o Times New Roman e o Arial, no tamanho 12 para texto e 14 para títulos. A linguagem deve ser clara e objetiva. E para o envio, é importante que vocês enviem no envelope comum e grande para não dobrar este documento. Então, é importante que vocês sigam esses passos, porque com certeza vocês realizarão um currículo de qualidade. Então, o que é importante ter? A identificação, o objetivo. Então, geralmente, por exemplo, no processo seletivo, eles já realizam a vaga para determinada área. Você pode direcionar o objetivo, né, para aquela área, já colocando as suas qualificações, colocando o porquê que você quer aquela vaga. Então, isso é importante também para o avaliador.
Colocar a sua formação, se você então se formará em enfermagem ou se você tem uma outra formação, é importante também colocar no currículo. Os cursos complementares, por exemplo, os cursos de extensão, os cursos livres que vocês realizam, são todos informações ricas para um currículo também. Idioma e informática, se você teve algumas experiências profissionais anteriormente e muitas das dicas que eu falei para vocês para a criação deste currículo, tá? Então não existe uma forma do bolo, não tem como eu passar para vocês, por exemplo, um currículo já feito só para vocês substituírem. Então é importante que vocês criem, que vocês tenham essa autonomia, essa criatividade mesmo de realizar um currículo personalizado, que tenha a sua cara, né? Que você coloque as suas informações e que ele fique do jeitinho que você acha que é necessário. Então com essas dicas que eu dei para vocês, é mais para clarear, para conduzir, né, no caminho da criação de um currículo profissional, de um currículo vitae. E com relação às etapas, né, da contratação, da inserção no mercado de trabalho, eu trago para vocês no próximo slide, que nós temos então a elaboração do currículo vitae, o envio desse currículo vitae. Depois disso, se for por processo seletivo, nós temos as etapas do processo seletivo, quando a empresa te chama, ela verifica que você é um profissional que eles têm uma curiosidade em te conhecer melhor, então que você se encaixa no perfil, né, daquela contratação. A entrevista e, após isso, a contratação. Isso também não é via de regra, geralmente acontece essas etapas até a contratação dos nossos futuros enfermeiros para a entrada no mercado de trabalho, tá? E agora nós veremos sobre resolveremos a resolução de uma situação-problema. E falaremos então sobre a carga horária do enfermeiro. Então eu trago para vocês essa situação-problema, que o Maicon, ele percebeu que a enfermeira está impaciente e um tanto desmotivada. O Maicon, ele era um estagiário de enfermagem e ele estava acompanhando a enfermeira Viviane no setor de medicação e observação, só que essa enfermeira ela estava bastante impaciente e um tanto desmotivada. O Maicon, ele cumpre 6 horas de estágio diário e a enfermeira relata que ela cumpre 8 horas diárias, chegando a até 12 horas de trabalho. Como o setor está cheio, Viviane pede para Maicon, então, assumir a parte administrativa e ela acaba assumindo a assistência com seus colaboradores. Então, aqui nós temos uma situação hipotética, né, do Maicon, que ele é estagiário nessa instituição, e ele percebe, então, essa sobrecarga na enfermeira, né, de trabalho, e ela está impaciente, desmotivada, ela não está tendo folga, ela está trabalhando dias consecutivos, chegando até 12 horas de trabalho diária. Então, qual que é a carga horária de trabalho do enfermeiro? Mediante queixas da Viviane e da enfermeira, quanto à falta de materiais e de profissionais, quais seriam as atitudes e estratégias a serem tomadas para resolver o problema? Quais são os seus direitos e deveres por ser profissional da enfermagem? Aqui eu trouxe algumas questões que são relacionadas à jornada de trabalho do enfermeiro, que, de acordo com o artigo 7 da Constituição Federal de 88, são o direito dos trabalhadores uma jornada de 6 horas para o trabalho, realizada em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, muito do que se tem hoje em dia, das questões assim de quanto tempo, quantas horas semanais de trabalho o enfermeiro ele tem na instituição, muitas questões elas são pensadas por negociação coletiva, são atitudes tomadas por negociação coletiva. E essa negociação coletiva ela envolve acordo ou convenção. Então, o que seria esse acordo coletivo? É um instrumento firmado entre uma ou mais empresas e uma categoria profissional. Então, as empresas, juntamente com representantes da categoria profissional, fazem
esse acordo coletivo, enquanto a convenção coletiva ela é firmada por duas entidades sindicais, então envolve os sindicatos, por exemplo, os sindicatos de enfermagem. E é estabelecida pela CLT a jornada máxima de 8 horas diárias e 44 horas semanais de trabalho. Então, isso salvo as negociações coletivas. Então, nós temos locais de trabalho que tem 30 horas, dependendo do estado, nós já conseguimos essa vitória em ter 30 horas de trabalho, mas tem algumas localidades que tem 40, 42, e tem outras localidades, instituições, que nós temos até 44 horas de trabalho semanais. Então, na enfermagem, a carga horária semanal de trabalho pode variar de 30 a 40 horas semanais, sendo mais comum a jornada de 36 horas semanais. Também nós temos em algumas instituições que trabalham 36 horas semanais. Então, o que é importante saber com relação a isso, para resolver essa situação problema, que nós precisaríamos com certeza acertar a carga horária de trabalho da enfermeira para que ela tenha o seu merecido descanso e também esse favorecimento profissional, visto que a sua carga horária ela é estabelecida pela CLT e ele é aprovado por acordo ou convenção coletiva, como eu falei anteriormente. É necessário ainda a adequação do número de colaboradores para a divisão de atividades. Então, nós temos, por exemplo, o dimensionamento de pessoal, para saber realmente o número exato de pessoas para trabalhar naquele local, tá? Quanto aos direitos e deveres do enfermeiro, ter o trabalho local de trabalho adequado e uma prestação assistencial de qualidade são riscos que podem ser causados para o paciente se não for utilizado de uma forma adequada. Então, isso pode interferir com certeza na qualidade do atendimento ao paciente. E a instituição, ela tem essa responsabilidade perante a sociedade, perante os pacientes, de proporcionar um cuidado com qualidade. Então, nós precisamos ter, enquanto essa situação hipotética, em pensar realmente nas condições de trabalho do enfermeiro, que isso realmente refletirá na segurança do nosso paciente, tá? Então, pensando nessa parte relacionada ao quantitativo, né, de horas que ela trabalha por semana, de acordo com o que foi acordado, né, para a sua instituição, mas pensando nesse dimensionamento de pessoal também, que é algo que é uma ferramenta utilizada na enfermagem, um dimensionamento de pessoal, que vocês terão oportunidade de aprender sobre o dimensionamento. Nós temos uma fórmula que para cada instituição, para cada na verdade, setor, existe uma forma de cálculo, por exemplo, na internação, no centro cirúrgico, na saúde, na atenção básica, tem uma fórmula específica para saber o quanto de enfermeiro que eu preciso, o quanto de técnico de enfermagem que eu preciso para determinada instituição. E isso poderia resolver também esse problema evidenciado nesta nossa situação hipotética. E agora voltaremos para o Kahoot. Então, eu trago para vocês novamente o nosso quiz. A Gabriela continua em primeiro lugar, a Ana em segundo, a Laura em terceiro, o Cristiano em quarto e a Thalita em quinto. Então, vamos para as nossas próximas perguntas. Qual que é a primeira entidade criada na enfermagem? O Corém, o COFEM, os sindicatos ou a ABEM? Eu falei nesses últimos blocos que nós tivemos sobre a primeira entidade criada na enfermagem. O Corém, o COFEM, os sindicatos ou a ABEM?
69 pessoas responderam corretamente a bem. Então, vamos terminar rapidinho que eu quero responder algumas perguntas que vocês enviaram também, tá? Então, a Gabriela está em primeiro, a Laura em segundo e a Ana em terceiro. Vamos para a nossa sexta pergunta. É uma estratégia composta por ações cujo objetivo é qualificar sua imagem profissional e pessoal. Marketing de guerrilha, marketing pessoal, marketing internacional ou marketing publicitário? Esse é muito fácil também, nós falamos bastante. Qual que é a resposta correta? 62 pessoas responderam. Marketing de guerrilha, marketing pessoal, marketing internacional ou marketing publicitário? 71 pessoas responderam. Vamos ver quantas pessoas responderam corretamente. 67 pessoas. Parabéns, hein? Vocês prestaram atenção realmente na nossa aula. Então, a Gabriela está em primeiro, a Laura em segundo, a Ana em terceiro, a Vanderlei em quarta e o Felipe em quinto. O currículo nada mais é do que registrar suas qualificações profissionais, seja em papel ou em meio digital. Esta afirmação é falsa ou é correta? Falsa é a vermelha e a correta é a azul. Então, o currículo nada mais é do que registrar suas qualificações profissionais, seja em papel ou em meio digital. Essa afirmação é falsa ou ela é verdadeira? 65 pessoas, 67. Essa também está bem fácil, pessoal. Vamos ver quantas pessoas acertaram. 64 pessoas responderam corretamente. A Gabriela continua em primeiro, a Ana em segundo, a Laura em terceiro e a Vanderlei em quarto. A linguagem corporal, ela é consciente? Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Falsa é a vermelha e verdadeira é a azul. A linguagem corporal, ela é consciente? Nós realizamos isso conscientemente? (60 pessoas responderam. 8 segundos. 69 pessoas. Vamos lá. 44 responderam corretamente e 27 erraram. Ela é uma afirmação falsa, porque a linguagem corporal ela é inconsciente. Então, muitas vezes, a gente não percebe que nós estamos realizando determinados comportamentos. Então, agora eu vou verificar algumas perguntas e já volto. Daqui a um minuto eu volto para responder as perguntas que vocês me enviaram. Pessoal, então vou responder dois questionamentos que vocês enviaram. Os demais eu respondo para vocês e envio via tutor ou, se for possível, pelo fórum também, tá? Então, teve um polo que questionou na primeira situação, que eu achei bem interessante, que vocês estão questionando, estão prestando atenção, e isso é bem importante, porque o crescimento, ele é
em duas vias, né? Vocês crescem, eu também cresço a cada aula que eu dou com os questionamentos que vocês me enviam. Ele questionou na primeira situação problema que, como enfermeiros, nós não podemos realizar a contenção sem prescrição médica e nem a medicação sem autorização de algum familiar. Existe alguma legislação que abre exceções para casos como esse? Na verdade, nós, enquanto enfermeiros, nós temos a capacidade técnica, científica, sim, de decidir com relação à contenção mecânica, tá? Então, nós podemos, sim, realizar. O enfermeiro, ele tem essa capacidade técnica, científica de verificar a necessidade. Às vezes, nós não temos um médico ao nosso lado e o paciente, ele está agitado, então há essa necessidade. E com relação também à medicação, se ela for prescrita pelo médico, a gente pode aplicar também. Então, nessa situação hipotética, nós não fizemos nenhuma medicação sem ter sido prescrita, né, hipoteticamente, e sem ter um acompanhamento também da equipe médica, tá? Então, é só para a gente ver com relação ao nosso conhecimento técnico-científico que nós temos enquanto enfermeiro, que nos possibilita, sim, a realizar determinadas condutas. Com relação à utilização da foto em currículo, ela não é obrigatória, tá? É claro que você pode colocar uma foto que você esteja mais sério, né? Que não seja foto de balada, que você não esteja muito maquiada, se for mulher, ou uma foto que ela não seja assim, que seja um pouco mais profissional. Eu acho que é bacana colocar, sim, no nosso currículo profissional, no nosso currículo vitae. Pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de vocês na nossa aula de hoje. Continuem participando no fórum, eu sempre olho, eu sempre tenho refletido sobre o que vocês têm nos enviado com relação ao que é enfermagem para você, a enfermagem como profissão. Eu até queria ler para vocês duas frases que eu levantei, né, das nossas discussões com relação da enfermagem como profissão, de alguns alunos que enviaram. Então, a enfermagem, quando a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. A Adriana Luzia, ela trouxe pra gente numa foto na rede social. E o paciente não é só paciente, ele também é o amor de alguém, a Luciana Luzia trouxe. Então, continuem participando. Eu acho que a enfermagem é uma profissão muito bonita e vocês conseguiram trazer, né, o que é enfermagem para vocês. Então, continuem refletindo sobre isso, a importância que a nossa profissão tem, a arte do cuidar. Então, pensando não somente na questão de ser algo por amor, mas pensando também nessa parte científica, né, técnico-científica, de eu desenvolvê-la da melhor forma possível, tá? Tenham ótimos estudos e até a nossa próxima teleaula.